abordar conceitos relacionados à SIG, que eu acho que é uma questão bem interessante também, da gente fazer esses conceitos relacionados à SIG, e depois fazer a explicação de cada camada, por que é importante a aplicação de uma camada dos tipos de aquíferos, dos tipos geológicos na região, por que essa importância. E também a gente depois explicar as operações simples no SIG, né? Como, por exemplo, como que eu faço para filtrar, como que eu faço para abrir uma tabela de atributos, como faço para adicionar dados na tabela de atributos, para exportar para alguma gerência, um órgão gestor, para gerir essa água subterrânea de uma forma mais eficiente. Ah, eu estou precisando dos dados do poço. Como que eu posso exportar isso daí para a pessoa que está solicitando esses dados? Então, tudo isso vai ser passado dentro desse roteiro. E aqui, só para a gente salientar e a gente dividir esses tópicos de uma forma mais evidente para vocês entenderem qual que é o conceito de cada um, os conceitos relacionados à água subterrânea seriam abordados justamente com uma imagem ilustrativa, né? E com a imagem ilustrativa e logo ao lado a própria explicação do que seria a água subterrânea em si. Então, isso aqui só é um conceito do que seriam as águas subterrâneas. A gente, no caso aqui, essa imagem foi feita no nosso projeto, né, que a gente está fazendo agora, e a gente ensina justamente assim, a gente coloca as imagens e logo após absorve, faz com que tenha o conceito aqui ao lado, para que as pessoas consigam visualizar e também já entender o conceito de forma prática e simples, para eles terem esse manual ou esse roteiro já disponibilizado para eles. Com os conceitos relacionados à água subterrânea já bem abordados, a gente passa aos conceitos relacionados ao SIG, né? Então, quais são os principais conceitos do SIG? O que é o SIG, né, no caso? Aí a gente passa os conceitos, mostrando, por exemplo, isso daqui foi um conceito de SIG que a gente elaborou, e no caso a gente precisa de uma interface, né, do QGIS, ou ArcGIS, ou qualquer outro software de georreferenciamento. Com isso a gente precisa da entrada e integração de dados, função de processamento, e também para chegar na visualização e plotagem. Tudo isso para a gente idealizar o mundo real, né? Utilizando rasters ou vetores. Aí dentro disso eu acabo explicando o que é um raster, o que é um vetor, quais que são as principais funções dele, quais que são as aplicações deles para a parte de gestão dos recursos hídricos. Então acho bem interessante isso, para que a pessoa tenha noção do que ela está trabalhando, que às vezes chega um monte de dados para ela, mas ela não sabe como utilizar esses dados. Então é interessante dar esse apoio, esse suporte a eles. Aqui são as explicações de cada camada que a gente vai utilizar, né? Quais camadas que eles utilizam. Aqui, por exemplo, são as camadas que a gente está utilizando no Sorocaba Médio GT. Então, como vocês podem ver, é uma gama de camadas muito grande. Então, a gente tem que passar os conceitos de cada uma dessas camadas, como, por exemplo, os poços cadastrados na região, os mapas geológicos de cada um dos municípios, caso tenha, né? Que às vezes tem municípios que fazem seus mapas geológicos, mapas de água subterrânea, os postos pluviométricos, piezométricos, tudo com as informações já embutidas dentro dos vetores. Então, isso daqui é tudo disponibilizado para o comitê de bacia, para que eles divulguem entre os técnicos que são responsáveis pela gestão desse comitê, para que eles consigam gerir. E a gente é responsável por justamente passar essas informações e explicar o que seria cada uma dessas camadas. E isso acho que para a gestão e para que eles entendam como gerir com essas informações os recursos hídricos, principalmente as águas subterrâneas, que é o foco, é muito importante. Aqui seria uma das camadas, né, que a gente utiliza, que no caso seria a mapa de aquífero e a localização de poços tubulares. E aqui a gente pode fazer uma visão um pouco mais diferente. Como vocês podem verificar aqui, nessa região onde a gente possui uma quantidade maior de poços, por que nessa região tem mais poços aqui na minha bacia e aqui nessa região não tem? Justamente por essa região aqui ser a região de Sorocaba, Itu, uma região bem populosa, onde a quantidade de poços cadastrados no CIDAS mostra um volume bem maior. E aqui a gente pode atentar, então aqui eu posso fazer uma gestão para conseguir gerir o recurso hídrico, mas aí você tem que ver qual que é o tipo de aquífero. Será que esse aquífero comporta muito a extração desse recurso hídrico ou não? Porque o Guarani, que possui uma vazão um pouco maior, não tem tantos poços como os nos outros. Então, aí já vai uma questão de gestão. Então, mostrar essas informações e fazer com que eles tenham esse conhecimento, eu consigo utilizar duas camadas para conseguir tirar informações e fazer relatórios, ou fazer tipos de pesquisa na região, é uma coisa bem interessante e a gente visa fazer com que eles tenham esse insight, né, na mente deles, para eles consigam aplicar esse tipo de informação.
E depois, né, por fim, a gente explica as operações simples que eles podem ser aplicados no SIG, né? Como, por exemplo, a manipulação dos dados, filtrar os dados de posse, né? Por exemplo, eu quero filtrar os dados de posse, quero ter todos os dados de vazão deles. Vai lá, eu consigo pegar todos aqueles postos, filtrar, eu quero somente os postos que têm vazão acima de 50 metros cúbicos por hora. Aí você consegue filtrar e você seleciona ver qual que são esses postos. Eu tenho que fazer uma visita técnica lá para verificar por que eles estão extraindo tanta água do aquífero e assim por diante. Então, é assim que a gente consegue fazer com que eles tenham a noção e fazer o controle. Depois também alimentar o banco de dados com base na tabela de atributos que a gente consegue colocar, seleção de dados existentes e contidos nos mapas vetoriais, utilização de mapas de satélite, né, que hoje em dia é uma das ferramentas de gestão mais eficientes, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo naquela região, qual que é o tipo de uso e ocupação daquela região, né, em relação à imagem de satélite, que ela já mostra certinho o que está acontecendo. Criação de mapas vetoriais simples, mapas de pontos de nascente, mapas de poços regularizados, ou seja, o próprio gestor ou o próprio técnico de uma prefeitura, ou do DAE, ou da CETESB, ICMBio, ou outro órgão gestor, eles podem criar um mapa de pontos lá da região dele, do município dele, que está dentro do comitê de bacia, e fazer um mapa de pontos de nascente, para eles fazerem o controle e verificar, essa nascente secou, será que por quê? Será que é porque teve uma produção, uma construção de alguma indústria, ou teve um desmatamento de um lote que estava próximo àquela nascente e acabou inibindo com que a água continuasse saindo? Então, tudo isso aí é parte da gestão que a gente está já aplicando com eles, né? Então, aqui, o produto esperado justamente é o roteiro, né, para capacitação dos alunos na utilização de dados georreferenciados sobre as águas subterrâneas. E o que a gente espera que com esse roteiro, o que as pessoas consigam, né? Que os técnicos das instituições participantes do Comitê de Bacia sejam capacitados a realizar operações em SIG, entendimento sobre as águas subterrâneas, tornando o invisível visível para as instituições públicas e também para a população, que é bem interessante esse conceito. Como vocês viram, as demandas deles também vêm muito de educação ambiental. Então, eles querem que a população entenda e saiba por que preservar o recurso hídrico. Então, é uma questão muito importante. E também a melhor gestão dos recursos hídricos, possibilitando o acesso à população mais vulnerável, seguindo de acordo com a ODS 6, que é uma das ODS que a gente percorre aqui no nosso mestrado, né, também. E aqui, para vocês verem, aqui foi uma atividade de campo que a gente participou, e esse daqui são um grupo que a gente, hoje em dia, participa, né, que são todos integrantes do Comitê Sorocaba Médio Tietê, e aqui é onde é a turma que a gente dá aula. Aqui é a minha co-orientadora, Amélia João Fernandes, e esse daqui é o Ricardo Irata, acho que vocês devem conhecer na parte de hidrogeologia. Então, esse daqui é um projeto bem interessante que a gente está colhendo muitos frutos, inclusive na criação desse roteiro para divulgar, não só nesse comitê, né, mas também para os outros comitês do Estado e, quem sabe, até mesmo do Brasil, que a gente pode fazer essa atribuição bem interessante. E a minha apresentação é isso. Agradeço a todos aí a paciência e por escutar a minha apresentação. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel, pela tua apresentação. Passo para o professor Carlos fazer essas considerações. Gente, nós vamos compartilhar aqui a tela. Deu tilt aqui no meu computador. Bom dia a todos os presentes na sala. Eu sou Carlos, sou professor na UNB, aqui em Brasília, na área de gestão ambiental, sou biólogo, e gostaria de, no primeiro momento, dar meus parabéns aqui ao Gabriel pelo interessantíssimo trabalho que vem sendo conduzido, né? Eu gostaria de comentar, num primeiro momento, que é um trabalho que me faz pensar e, enfim, estabelecer vínculos com alguns com alguns outros trabalhos que foram apresentados na sessão presencial que eu e minha colega, a professora Cristina, a gente conduziu ontem também, né? E, em particular, algo que me chamou a atenção na tua fala foi justamente essa preocupação com a qualidade, a importância das águas subterrâneas, por exemplo, né? Claro, sem prejuízo de outros aspectos interessantes que tu trouxeste também, né? E ontem, justamente, nós discutimos, claro, em alguns outros contextos, né? Os contextos são os mais variados,
da importância de que os usuários compreendam que não é porque é água subterrânea, não é porque é um poço, que necessariamente é livre de estar acima de qualquer suspeita, né? Então, esse foi um aspecto interessante que me chamou a atenção, até porque as discussões de ontem ainda estão um pouco fresquinhas na cachola, né? E que eu gostaria de ressaltar aqui. Agora, eu tinha uma pergunta para ti, Gabriel, como, né, alguém que vem conduzindo esse tipo de empreitada, que é a seguinte, veja, essa questão do georreferenciamento, dos sistemas de informação geográfica, né, é um negócio que, ao longo do tempo, ao longo desses últimos anos, vem virando uma coisa assim... eu não diria um modismo, seria seguramente um termo inadequado, para não dizer praticamente ofensivo, mas eu diria algo assim que vem virando, não sei, tipo a coqueluche do momento, né? Vamos dizer assim, esperando que não seja ofensivo, né? Mas, nisso, o que ocorre? Por coincidência, no momento eu estou justamente envolvido num processo de uma banca de concurso, imagine você, para selecionar um novo professor da minha faculdade na especialidade justamente de georreferenciamento, né? E não só os membros da banca têm as formações as mais variadas, né? Eu sou biólogo, por exemplo, né? Eu gosto de georreferenciamento e epidemiologia espacial, né? Por exemplo, espacializar ali os riscos ambientais de doença, prevalência, incidência, assim, é um negócio muito interessante, né? O uso é para todos os gostos e preferências, né? E os diversos candidatos têm as formações as mais diversas também, né? Tem dificuldade de dizer quem é esse profissional do georreferenciamento, né? Claro, o geo aparece logo de cara, né? Os geólogos e os geógrafos, whatever you like, mas também tem uma porção de outros profissionais que acabam se apresentando como profissionais que dominam essa ferramenta e tudo mais. Então, na verdade, a minha pergunta para ti, com base nessa reflexão e nessas experiências que a gente vem tendo nessa seara, se haveria alguma espécie de, eu não diria de pré-seleção, mas assim, de análise prévia do perfil escolar das pessoas que participam, se algumas têm mais, digamos assim, um perfil que facilite, que favoreça mais o sucesso da tua empreitada, de capacitar, se aumenta as chances dessas pessoas que frequentam essas atividades efetivamente passarem a utilizar de maneira bem-sucedida a ferramenta. Então, a minha pergunta é um pouco retrospectiva e prospectiva ao mesmo tempo, no sentido de que tem alguns perfis que favorecem mais uma assimilação mais bem-sucedida, e se esses perfis, se é que foi feita essa análise, de fato favoreceriam uma aplicação melhor, se tem já algum trabalho de avaliação do sucesso da aplicação na prática dessas pessoas, ou é algo que, pelo momento, está ainda, que eu não consegui captar pelo teu resumo e aqui na tua apresentação, algo que está em teste ainda, não se sabe muito bem, a gente está um pouco no escuro, né, do ponto de vista dessa perspectiva. Não sei se me expliquei bem a questão. Não, eu consigo explicar certinho, sim. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, né, para a gente conseguir abordar toda a questão do nosso projeto que a gente trabalhou. Eu, por exemplo, estou trabalhando nesse projeto já tem 1 ano e meio, então, se eu contar para você toda a experiência aqui, a gente vai ter um tempo de explicação um pouco mais elevado. Mas em questão a pessoa, né, tipo, a gente verificar qual que é o perfil ideal para fazer com que essa aplicação. A gente já faz como você pode ver lá no início da apresentação, só deixa eu voltar aqui, eu sei que meu tempo é um pouco curto aqui para explicar, mas aqui a primeira coisa que a gente aborda inicialmente é os conceitos relacionados às águas subterrâneas, ou seja, a gente capacita essa pessoa a entender um pouquinho sobre o que é as águas subterrâneas, quais são os conceitos iniciais disso, para ver se ela tem esse perfil de entender
já como que ela pode gerir esse sistema. Quando a gente passa para a questão do SIG, do geoprocessamento, claro que nem todos, né, todos os técnicos das prefeituras, os técnicos dos comitês, eles não vão ser, tipo, experts em SIG, mas a gente pode fazer com que eles sejam capazes de, pelo menos, visualizar e conseguir contratar pessoas efetivas que vão solucionar aqueles problemas para eles, sem que eles sejam persuadidos por pessoas que não vão fazer o trabalho que eles querem realmente solicitar, entendeu? Então, além deles, de alguns serem sim capacitados de mexer com SIG e aplicar, eles também, os que não são, eles vão saber quais são os produtos ideais para eles utilizarem na hora de aplicar uma gestão efetiva nos recursos hídricos, principalmente nas águas subterrâneas, que é o foco aqui do trabalho. Então, acho que isso daí vai para todos os públicos, entendeu? Em questão a isso. E em questão do profissional de geoprocessamento, dele ser, de às vezes ter vários tipos de profissional, por exemplo, tem engenheiro, tem arquiteto que trabalha com isso, tem vários tipos de vertentes que trabalham. Eu, por exemplo, sou engenheiro de biosistemas e acabei dando um viés mais para essa questão de hidrogeologia, essas questões. E estou aperfeiçoando e cada dia eu vou aprendendo mais. E o mestrado profissional já tem esse viés, né? A gente tem diversos tipos de segmentos, tipo, pessoas que são advogados, tem pessoas que são mais da parte de engenharia civil, ou nem são engenheiros, são mais biólogos ou algo do gênero, e eles conseguem agregar isso. Então, essa junção de conhecimentos em um grupo, por exemplo, esse grupo que a gente está utilizando, tem várias vertentes. Um grupo, eles conseguem consolidar esse conhecimento para que a gente tenha várias dimensões, tipo, várias mentalidades, não seja uma mentalidade focada somente em sigla, não. Às vezes, um arquiteto ele tem uma visão diferente que pode agregar no conhecimento. Então, essa integração de conhecimentos, acho que é bem interessante, sabe? Não é uma coisa tão negativa, assim, ter vários tipos de conhecimento. Às vezes, conhecimentos, assim, mais abertos acabam auxiliando também nas tomadas de decisões, como um futuro, assim. Pelo menos, acho que eu consegui suprir um pouquinho a questão, não sei. Sim, seguramente, eu te agradeço. Muito obrigado. Bom, Gabriel, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, pela tua apresentação. O tema, sem dúvida, é bem relevante, é bem importante, e é muito interessante o trabalho que vocês realizam. Eu tenho só 2 questionamentos bem rápidos. Tu colocaste em alguns momentos como legenda das figuras proaquíferos. E a minha dúvida seria se esse é o nome do grupo de pesquisa, grupo de extensão que vocês criaram, que estão Sim. Esse realizando as daqui, atividades. esse é o grupo de pesquisa, né? Que esse é o Proaquíferos, é o que é o grupo, é o projeto de políticas públicas, né? Que é financiado pela FAPESP. Então é o Proaquíferos que representa a nossa equipe toda parceira que está participando na elaboração desse projeto. Claro, Certo. claro. E uma dúvida, talvez seja um pouco pelo meu entendimento, assim, da apresentação, tá? Mas daí qualquer me corriges. Mas seria fazer essa capacitação, então, de pessoas, né, que para um bom entendimento do SIG, mas seria de um sistema complementar ao CIAGAS ou não tem relação nenhum com CIAGAS, né? Qual seria a diferença hoje do que já existe da CPRM? Então, é que o CIAGAS, ele só possui os dados lá, certo? Os dados dos poços com vazão, tem todas as informações dos poços do Brasil inteiro. E aqui não, a gente vai criar, por exemplo, tem o Comitê Sorocaba Médio Tietê que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente quer trabalhar com o Comitê do Turvo Grande. A gente vai procurar os dados somente daquele comitê e capacitar os alunos a observar somente os dados daquele comitê, para que eles ajam efetivamente somente naquela região, entendeu? Então não é algo tipo nacional assim que a gente vai utilizar todos os dados. Não, a gente vai utilizar os dados que aqueles técnicos daquele comitê vão utilizar de forma efetiva. Então é uma coisa mais específica, não é uma coisa tão abrangente assim. A gente não vai precisar utilizar os dados do CIAGAS ou do CIDAS assim, por exemplo. Mas os dados CIAGAS, claro, vão complementar o nosso banco de dados para que a gente passe para os alunos de forma efetiva para que eles consigam aplicar isso no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Entendi. Obrigada pela tua resposta. Técnico da Ana está presente? Gostaria de fazer algum questionamento para o Gabriel? Acho que não. Parece que não. Então tá, Gabriel, muito obrigada pela tua isso, eu que agradeço. apresentação, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, parabéns. E já passamos para a próxima apresentação, então. Seguindo aqui aí. a nossa ordem, deixa eu só abrir aqui. Tatiana Ferreira de Lima. Estou aqui. Bom dia. Bom dia, Tatiana. Se quiser compartilhar a tua apresentação, fique à vontade. Tá bom.
Tá bom, já vou já, peraí. Nós vamos desligar a câmera, tá, Tatiana, para evitar cortes durante a tua apresentação, mas nós estaremos aqui, tá? Fique tranquilo. Tá, eu só desliguei aqui também. Vê se tá aparecendo alguma coisa. Não, não está aparecendo Não. nada. Peraí, que eu esqueci aqui. Ah. E agora? Ainda não. Foi? Agora sim. Tá. Agora sim, apareceu. Tá Joia. bom. Bom dia, então, novamente. Me chamo Tatiana. Sou professora, né, de séries iniciais aqui do município onde eu moro, Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e irei apresentar meu trabalho, né, aqui. O tema do meu trabalho é diagnóstico da integridade ambiental do Rio Macacu, no trecho do município de Cachoeira de Macacu, através do protocolo de avaliação rápida de rio. A minha orientadora é a Cássia de Oliveira Farias, né, da UERJ, e a linha de pesquisa do meu trabalho é metodologias para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Segundo Mota, dentre tantos impactos ambientais provocados pelo crescimento das cidades, como o uso incorreto do solo, resíduos sólidos, poluição atmosférica, são aqueles que são referentes aos usos da bacia hidrográfica e de mananciais, que cortam essas áreas. Então, mediante essas considerações, essa pesquisa pretende desenvolver um estudo da bacia hidrográfica do Rio Macacu, no trecho do município de Cachoeira de Macacu, onde será feita uma análise ambiental através da utilização do protocolo de avaliação rápida de rios. Antes de eu continuar o trabalho, também esqueci de dizer que ainda não foi concluído, né, o trabalho, então eu vou apresentar algumas etapas que já foram feitas e que está para concluir. O Rio Macacu, né, ele pertence à bacia Guapi-Macacu, né, que é uma bacia muito importante para a região metropolitana do Rio, pois ela abastece cerca de 10 municípios, né, do estado do Rio, né, nessa região, através do sistema Imunana Laranjal, né, que ela tem um canal de abastecimento. O objetivo do trabalho foi analisar a qualidade ambiental do Rio Macacu, um trecho de Cachoeira de Macacu, através da aplicação do protocolo de avaliação rápida de rios. O objetivo específico foi um estudo bibliográfico, né, da bacia, sobre o histórico, né, de impactos ambientais que ela sofreu, e além do protocolo de avaliação rápida de rios também. Adaptar o protocolo de avaliação rápida de rios e criar uma cartilha para ser usada nas escolas do município. A princípio, foi feito um estudo bibliográfico, né, da bacia, como eu falei, para analisar os históricos, impactos ambientais, do desenvolvimento econômico da cidade, e o trecho, né, que a ser estudado está demonstrado aqui no mapa, né, na verdade, Cachoeira de Macacu é uma cidade pequena, com cerca de 58 mil habitantes. Ela tem crescido, né, devido ao Comperj, algumas indústrias que chegaram, o Ambev, né, cerca de 20 anos atrás. Então, e o Rio Macacu é de suma importância, mesmo para a região metropolitana e principalmente para a cidade, pois ele abastece a cidade, né? Toda a cidade recebe a água do Rio Macacu, e ele nasce, né, na Serra aqui perto à nossa cidade, que fica mais ou menos por aqui, né? Ele corta toda a cidade de Cachoeira de Macacu e vai descendo até chegar à Baía de Guanabara, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Para essa pesquisa, né, serão determinados locais que devem ser aplicados a avaliação rápida de rios, e assim a tabela adaptada baseada na característica do Rio Macacu. Após feito isso, o protocolo será aplicado com as suas devidas técnicas. Então, como eu falei, o Rio Macacu, ele corta toda a cidade, né,
e as suas margens, né, cada dia que passa, têm sido ocupadas, tanto áreas rurais quanto área urbana, né, tem sido ocupada, e assim perdendo, né, a sua mata ciliar, cobertura vegetal, e assim, consequentemente, impactos antrópicos. Mas o que é o protocolo de avaliação rápida de rios? Eu vou fazer uma descrição rápida aqui. O protocolo de avaliação rápida de risco são ferramentas que agregam indicadores de qualidade ambiental referentes aos aspectos físicos e biológicos do ecossistema fluvial, e podem ser usados como instrumento de avaliação do rio, né, dos recursos hídricos, uma ferramenta capaz de auxiliar na compreensão da formação, constituição dinâmica e monitoramento dos sistemas hídricos. Ela é uma avaliação que pode ser, né, o próprio nome diz, é uma avaliação rápida, né, de análise do ecossistema fluvial, né, faz análise da mata ciliar, da odor, né, tipo de solo, sedimento, né, entre outros. Os protocolos avaliam um conjunto de parâmetros, né, como eu falei, em categorias e conferem uma pontuação com base na observação das condições de habitat. O valor final do protocolo de avaliação é obtido a partir do somatório ponderado dos valores atribuídos de cada parâmetro, independente. As pontuações finais refletem o nível de condições ecológicas que aquele ambiente está, né? Estou trazendo aqui para vocês algumas imagens, né, da região aqui, porque ainda esqueci de falar, né, que Cachoeiras de Macacu, o próprio nome já diz, é uma cidade das cachoeiras lindas. Também, né, as técnicas. Essa técnica do Calisto é uma das técnicas que foi escolhida para ser aplicada no meu trabalho, né, mas existem outras técnicas. O par de diversidade de habitat, que busca avaliar as características estruturais do trecho do córrego e níveis de impactos ambientais decorrentes da atividade antrópica, sendo este baseado a partir do protocolo pela Agência de Proteção Ambiental OIL, representado por 10 parâmetros. Tipo de ocupação das margens, erosão, alterações antrópicas, cobertura vegetal no leito, odor na água, oleosidade, transparência, odor de sedimento de fundo, oleosidade de fundo e tipo de fundo. Aqui, né, estão, como eu falei, tem uma tabela, essa tabela, né, a tabela para aplicação, e são atribuídas pontuações de acordo com a análise, né, de cada parâmetro. Por exemplo, tipo de ocupação das margens, né, vegetação natural, 4 pontos, 3 pontos para campo, pastagem, agricultura, etc. E 0 ponto residencial, comercial, industrial. Erosão também, mesma coisa, ausente, moderada, acentuada, alterações antrópicas ausente, alterações origem doméstica, esgoto, lixo, entre outros. Então, são esses 10 parâmetros escolhidos. Existe outra técnica que vai até 22, e além disso, ela pode ser adaptada. Essa tabela pode ser adaptada de acordo com o ambiente, né? De acordo com o recurso hídrico que for avaliado. No somatório da pontuação, de 0 a 40%, representa áreas consideradas impactadas, né? 41% a 60% áreas alteradas e de 61% a 100% áreas naturais. Uma maneira, né, de tornar o protocolo de avaliação rápida de IA ainda mais útil seria a adequação do mesmo para fins de utilização educativa, né, ligados à preservação dos ambientes fluviais. Então, nesse trabalho, será criada uma cartilha com as características da bacia hidrográfica de Cachoeiras de Macacu, no município, né, e adequação para ser usada em sala de aula na educação básica, como forma de atividade educativa, ligada à preservação dos ambientes fluviais. Nessa cartilha são descritos como será aplicado esse protocolo, né, explicando passo a passo para os professores e alunos, e ainda a descrição de todos os parâmetros, né, para eles entenderem como, né, vai chegar essa avaliação.
né? Serão analisados numa linguagem mais simples para que os alunos compreendam também. A princípio, estão listados como na tabela, né, que eu coloquei lá atrás, na tabela 2, tipo de ocupação de imagem, erosão, alterações antrópicas, cobertura vegetal, odor, oleosidade, transparência, odor no sedimento, oleosidade de fundo e tipo de fundo. E com a caracterização, né, ambiental da bacia e a produção desse material voltado para alunos e professores de ensino básico, inseridos no entorno desse rio, representa uma ferramenta muito importante, né, para a educação ambiental, que contribui ainda para a conservação e qualidade desse rio, né, e ainda proporcionando benefícios para a população de Cachoeira de Macacu. Ainda, né, não foi, ainda foi adaptado, né, no meu trabalho, foi feita a adaptação, e ainda falta, né, as próximas etapas são a criação, né, da cartilha, a aplicação do protocolo, já foi feita a adaptação, e aqui os agradecimentos, né, pelo meu trabalho. Aqui estão as referências utilizadas, né, para a apresentação e para o meu trabalho também. E obrigada, mais uma vez. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Muito bem. Muito obrigado, Tatiana. Tatiana, com A, né? Isso, Tatiana. Muito obrigado pela tua exposição, pela tua sustentação oral aí do teu trabalho. Meu nome é Carlos, estou aqui compartilhando com a minha colega, a professora Cristina, aqui a condução desta sessão. Muitíssimo interessante o teu trabalho, e eu queria fazer 2 breves comentários, né? Até porque o nosso tempo não é muito longo, então realmente pincelar 2 coisas que me chamaram a atenção, a partir da leitura do teu resumo expandido e, claro, aproveitando aqui do privilégio de te ouvir. Primeiro, Tatiana, que eu me pergunto se talvez não valeria a pena tu, na tua caminhada rumo à elaboração da tua dissertação final e da tua defesa, ou não sei se é algo que ficou assim no resumo por falta de espaço, limitação de texto, esse tipo de coisa, mas eu fiquei me perguntando se talvez não valeria a pena vamos dizer, tu dares uma maior ênfase a esse caráter educativo ambiental da proposta, porque, né, não sei, que eu sou meio lento também, às vezes, para entender as coisas, né, e não me surpreenderia que talvez fosse o caso. Mas, se não for o caso, a impressão que dá ao ler o teu texto, para mim, não ficou assim muito claro ou suficientemente enfático que é um projeto que, ao fim e ao cabo, teria um interesse, uma ambição ou um desafio, assim eu entendo, muito mais de caráter educativo ambiental do que necessariamente da aplicação dessa ferramenta, desse protocolo, para gerar o que se espera que ele gere, digamos assim, né? Então, eu te confesso que, na minha leitura, eu fiquei assim meio... Claro, a gente vai te ouvindo, vai vendo a tua sustentação oral, e a gente acaba por entender, pelo menos foi esse meu entendimento, né? Que esse é o fito, esse é o que se busca mais, né? Em um dado momento, atingir esse público-alvo enfim, e contribuindo para esses desafios de saúde ambiental, não, desculpa, de integridade ambiental por meio de um processo de educação ambiental, né? Inclusive tendo um público aí claramente identificado, me pareceu bastante claro aí no teu texto, né? Então, o primeiro comentário ou uma pergunta que eu me faço num primeiro momento, e daí eu te faço, né? E aí eu queria te ouvir um pouco como tu ouves esse meu
comentário, seria isso, né? Se não explicitar mais a ambição que se tem, ao fim e ao cabo, com o teu projeto. É uma impressão equivocada que eu fiquei ou faria sentido essa minha impressão, Tatiana? Então, foi por falta de espaço também, né? E, assim, eu tive minha banca de qualificação há pouco tempo, né? No início desse mês. Então, eu tive, assim, um pouco de dificuldade, porque a gente vai ter que focar mesmo realmente nessa cartilha, porque é muito importante, né? E a ideia é essa mesmo. Então, assim, ficou meio que. Eu acho, com certeza, né? Ficou meio embolado para quem está lendo de fora, né? Para entender e compreender, mas o objetivo mesmo é criar a cartilha, é focar mesmo na cartilha. A princípio, a gente iria fazer outros objetivos, mas na decisão pela banca de qualificação, a gente decidiu focar realmente na cartilha, que é muito importante esse produto, principalmente porque eu sou professora da rede, né, e conheço, aqui como é uma cidade pequena, eu conheço bastante a área, né, tenho bastante conhecimento, domino bastante, além, né, da minha profissão, então a gente vai fazer isso, focar realmente na cartilha. Então vai ser, aí nesse meio tempo ocorreu, né, a inscrição do seminário e tudo, então ficou assim meio que um pouco rápido para poder focar mesmo e tentar refazer, né, esses objetivos para focar na cartilha. Então, aconteceu isso mesmo, mas a real será isso, a cartilha. Tá. Aí um último ponto para eu já passar para minha colega, que é algo que é uma curiosidade, na verdade, né? Opa, aí. Abriu aqui. Mas não caiu não, né? Não, estamos... Ok. Tatiana, não ficou muito claro para mim se no caminhar do processo, se não ficou muito claro para mim, por exemplo, se a parte eu entendo que tem uma parte que é a aplicação propriamente dita do protocolo, né? Eu fiquei me perguntando, por exemplo, se nessas atividades de aplicação há tipo o acompanhamento do público-alvo, e aliás, o público-alvo ele é de que série não, ano, né? Eu nunca me desliguei do primeiro grau. É estudante do primeiro grau, né? Do fundamental, que diga agora, né? E é fundamental que séries ou que anos, que a não ser que eu tenha passado batido, não ficou muito claro também para mim. Não, eu não coloquei mesmo. Ensino Fundamental 2 e ensino médio, né? Que já dá mais para ter mais entendimento, né? Claro. E aí tu levas esse público-alvo, tipo saída de campo, visita técnica, algo assim, ou é algo que fica na sala, tu fazes a aplicação e depois tu já só apresentas o resultado na forma da cartilha. Tem essa integração aí? Não ficou muito claro também para mim. Tem, a ideia esqueci, né, faltou isso também. A ideia é criar um passo a passo para o professor e os alunos, né, de como será aplicado, a importância dessa aplicação e finalização, né, dos resultados, né, dessa aplicação do protocolo. E... Peraí, deixa eu ter um branco aqui. Então, é isso. A ideia é essa, de que seja um passo a passo para que os professores utilizem e façam saída de campo mesmo, né? Para os alunos aprenderem mesmo na prática, fazerem análise do ecossistema mesmo. Porque em sala não vai fazer efeito, né? Até porque o protocolo tem que ser aplicado fora de sala de aula, né? Claro, sim. Tá ótimo. Então tá. Muitíssimo obrigado. Esclareceu aqui minhas Eu que dúvidas. agradeço e peço desculpas aí, porque ficou embolado mesmo por causa disso, porque assim foi no decorrer, tive 10 dias mais ou menos para poder fazer, né, e não consegui ainda finalizar a reformulação do projeto para poder focar na cartilha, então aconteceu
ficou meio embolado mesmo. Só para Imagina, a quem... gente está aqui justamente para desenrolar. Obrigada, Tentar, tá pelo bom? menos, né? Tentar contribuir. Muito Ô, obrigada. Tatiana, parabéns pelo teu trabalho. Assim, eu concordo completamente com os comentários do professor Carlos. Eu também ia te fazer esse questionamento do foco maior em educação ambiental, porque quando tu falas na aplicação da metodologia, eu senti um pouco de falta, talvez pelo tempo, claro, né, que tu tinhas disponível para fazer a tua explanação, mas eu senti um pouco de falta numa exploração assim, tipo causa e efeito. Porque somente a aplicação da metodologia, bom, você vai ter um resultado, mas o que esse resultado contextualiza num todo? Tipo, aquela área, ao longo do tempo, está sofrendo alguma degradação, está sofrendo um processo de urbanização. Então, seria muito bacana fazer um comparativo com dados históricos ou com informações históricas, porque daí sim tu tens um entendimento de como está ocorrendo essa degradação no ambiente que está sendo avaliado. Porque somente a aplicação propriamente dita, tá, tu tens o resultado, ali tu tens o valor, né, de 0 a 10, se eu não me engano, que tu colocaste, mas o que esse valor contextualiza num todo? Então, isso é uma coisa que já vem ocorrendo com o tempo, né, e qual é a intensidade dessa degradação ambiental. Então, eu não sei se tu pretendes colocar alguma informação desse tipo na tua metodologia também, para fazer essa avaliação de dados históricos, de a frequência também, talvez de ano em ano, para tu conseguires fazer esse acompanhamento, porque daí sim tu consegues ter um dado e tomar algumas medidas de mitigação, resolução de problemas, né? Porque eu acho que esse é o objetivo, não criar uma metodologia somente para aplicar, mas sim para a gente resolver algum problema, né? Eu não sei se tu chegaste a pensar nisso. Então, sim, eu pensei. Eu nem sei se eu falei, porque foi tão corrido, né? A gente anota tantas coisas para falar, mas então, a cidade, né, de Cachoeiras, ela cresceu assim diante de 20 anos atrás, né? Quando chegou a Skin Cariol, que agora é a Ambev, e aí tem o Comperj também, né, que faz divisa aqui com o município, entre outras, né? Aqui também a gente tem várias indústrias de água mineral, como eu falei, né, uma cidade de cachoeiras, então águas cristalinas, que é o apelido dela. Então, assim, ela cresceu bastante e sim, eu irei fazer essa análise e ainda comparar com os parâmetros, né, de qualidade ambiental também, né, parâmetros de estrutura química, né, então é isso. Joia. Até porque os próprios alunos entendam esse processo, né? Que eles sejam agentes que vão promover mudanças futuramente. Isso. Então, eles precisam conhecer muito bem essa causa e efeito, né? Então, o que está no ambiente, o que está causando justamente essa degradação, né, ambiental. Isso. Então, tá. O técnico da Ana está presente. Acho que não. Ou alguém da plateia, de repente, queira fazer, não muito, mas talvez uma perguntinha, a gente teria talvez um tempinho, né? Tem uns minutinhos. Se alguém da plateia quiser comentar algo, ou, né? Fazer igual no período da pandemia de aula remota, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. Não vendido, né? Tatiana, parabéns. Obrigada pela apresentação. E já Eu que passamos agradeço. para a próxima apresentação, a Juliana dos Santos. Está por aí, a Juliana? Deixa eu só confirmar aqui. Juliana dos Santos? Eu creio ter Oi, visto sim, na sim, lista. estou aqui. Ah, tá joia. Está aqui ela. Aqui. Tudo bem, Juliana? Se você Tudo quiser bem. já abrindo, compartilhando Posso- sua apresentação. Perfeitamente. Só um momento, por favor. Ok. Já é possível visualizar, por favor?
Não, ainda não, Juliana. Não. Agora sim. Ok, Perfeito, minha agora internet tá um pouco- conseguimos ver. Novamente, a gente vai desligar a câmera, tá, Juliana? Para não interromper a tua apresentação, mas nós estaremos aqui. Qualquer problema, nós te contatamos, ligamos o microfone e te avisamos, tá? Tá ok, muito obrigada. Ok. Olá a todos e todas. Eu me chamo Juliana dos Santos, sou aluna do Prof. Água da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e trago hoje o meu trabalho junto aos professores Dr. Ícaro Tiago Andrade e a professora doutora Adriana Costa. O título deste trabalho é um aplicativo móvel no contexto dos agrotóxicos em recursos hídricos, a qualidade da água na palma da mão. E eu trago algumas observações que levaram à concepção desse projeto, desse trabalho. Então, é importante, é imperioso falarmos sobre a expansão agrícola e o modelo de produção de alimentos em larga escala que levou ao uso desenfreado de agrotóxicos, né? Agrotóxicos, inclusive, que foram muito incentivados na época da Revolução Verde, como o elixir para salvar as lavouras e, com isso, reduzir a fome no mundo, havendo, porém, controvérsias quanto a esse conceito. Mas o fato é que a expansão agrícola acabou expandindo o uso de agrotóxicos, fazendo com que o Brasil se tornasse, a partir daí, um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, um dado bastante alarmante. E, consequentemente, esses agroquímicos, esses compostos, acabaram chegando nos ecossistemas e, principalmente, nas águas superficiais e subterrâneas. Né? Juliana, desculpa te não. interromper, mas eu acho que a tua apresentação não está passando. Sim. Não estás no formato... Eu ainda não passei. Okay. Tudo bem. Ok. Então, a partir daí, esses agrotóxicos, quando presente na água, nas superfícies, águas superficiais e subterrâneas, trazem em si um grande problema. Esse trabalho ele também está contextualizado de acordo com o objetivo 6 dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que trata sobre água limpa e saneamento, e, mais uma vez, o que justifica a concepção desse projeto é a devida deficiência de acesso à informação e controle da qualidade da água. Bem, a partir daí, foi observado o problema, que existe uma escassez de acesso a informações, e que existe, mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa sociedade tecnológica, hiperconectada, onde o telefone celular ficou como um principal meio, uma principal ferramenta de divulgação de informações. Então, a ideia é justamente trazer para o telefone celular uma ferramenta capaz de divulgar dados seguros e informações pertinentes a agrotóxicos na água, tendo em vista que, em 2018, pelo menos 88,5% das pessoas utilizam aparelhos móveis para ter acesso à internet. E por isso também é cada vez mais comum o desenvolvimento desses aplicativos para dispositivos móveis. No entanto, a área de recursos hídricos existe uma grande lacuna, né, como modalidade ainda pouco explorada para aplicativos voltados para recursos hídricos e muito menos para agrotóxicos. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um aplicativo para Android com dados pertinentes aos agrotóxicos nas bacias hidrográficas brasileiras, quando houver... Juliana, Pois não. Juliana, perdão que te Isso. interrompa, professor Carlos falando. É só uma questão técnica para nós e para o público também que nos acompanha, Sim. a saber se, para ti, as tuas lâminas, os teus slides estão passando ou... Porque para nós não está. Só para a gente...
Tá passando para mim. Eu posso desligar minha câmera? Talvez melhore a internet. Ou porque para nós sequer no modo apresentação se encontra. Eu temo que tenha travado um pouco a. Agora passou. Então eu vou deixar não vou ampliar a tela. Talvez Tá, melhore. tudo bem, mas agora passou para os objetivos. Ok. Tá. Vale eu voltar para a introdução só para mostrar o que passou ou não? Eu creio que não, né? Pela tua fala tá ok, mas só para a partir daqui a gente ajustar para o público e acompanhando a tua fala também, os teus slides, tá bom? Muito obrigada. Então vamos lá, vamos prosseguir então. Então, eu trago como objetivos, o objetivo geral é desenvolver um aplicativo para Android com dados pertinentes aos agrotóxicos nas bacias hidrográficas brasileiras, quando houver, e também internacionais. Os objetivos específicos é apresentar um aplicativo, aqui chamado de Hydrotoxic, capaz de calcular a quantidade de hidrotóxicos por área de plantio, classificar os agrotóxicos por tipo, toxicidade, uso e etc., disponibilizar no aplicativo dados de agrotóxicos para bacias hidrográficas brasileiras e ou da Alemanha, mais à frente eu explico o motivo, na água para consumo humano. E os outros objetivos é indicar o limite máximo de resíduos por alimento na água do Brasil e União Europeia, fornecer ao usuário o contato dos centros de informações toxicológicas da sua região, fornecer endereços e contatos de postos de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos por região, inserir calculadora para índice de GUIs, apresentar rankings sobre o uso dos agrotóxicos, listar para consulta as redes de abastecimento de água brasileira, de acordo com o último censo, permitir consultar as principais legislações brasileiras sobre agrotóxicos, coletar dados em base de dados sobre agrotóxicos e recursos hídricos, e, por fim, calcular as condições físicas de um rio com base nas observações do usuário. Bem, de que maneira isso vai ser feito? Os materiais e métodos, né? O conceito básico do aplicativo hidrotóxico é justamente um aplicativo com finalidade de reunir todos esses dados sobre agrotóxicos na água, oriundos de fontes competentes pelo assunto. Qual ferramenta eu estou trabalhando, estou utilizando para desenvolver esse aplicativo? A plataforma escolhida, o software escolhido para isso foi o Meteor Inventor, que é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Massachusetts, e justamente ela foi desenvolvida para que leigos, como é o meu caso, consigam criar softwares, criar aplicativos para celular, através de uma linguagem simples, né, baseada em blocos, não aqueles códigos que a gente está acostumado a ver em programação. Então, é uma ferramenta mais simples para ser utilizada, que permite de maneira de distribuição gratuita, inclusive, e permite que possa se iniciar um projeto de aplicativo do zero, com informações de maneira mais simples. Essa é a principal proposta do Meteor Inventor, e através desse software que eu estou desenvolvendo as ferramentas que foram colocadas nos objetivos do projeto. Aqui eu trago um resumo, serão ao todo 9 ferramentas, a princípio, que estarão disponíveis dentro do aplicativo, e aqui eu falo brevemente a sua descrição e o seu objetivo. Eu não vou poder me alongar por conta do tempo, mas, basicamente, ela vai ter 9 ferramentas, com o centro de informações toxicológicas, o centro de retorno de embalagem. Cada função dessa será uma janela no aplicativo. Eu fiz um vídeo do banco de dados que eu estou trabalhando, que é ele que vai servir para alimentar, ele que vai estar sendo utilizado para alimentar as informações do aplicativo. Aqui eu estou utilizando no próprio Excel, esse banco de dados, colocando os contatos do Centro de Assistência Toxicológica. Cada aba dessa corresponde a uma função que vai alimentar o aplicativo. Já tem os contatos de embalagem, de retorno de embalagem, o índice de GUIs, que é a calculadora que o usuário vai poder colocar os dados e vai ter esse cálculo através da fórmula.
Eu tenho também a classificação dos agrotóxicos, estou criando já esse banco, limite de máximo de resíduos, de acordo com os alimentos, a presença de agrotóxicos por alimentos, o usuário também vai poder pesquisar essa informação. A legislação brasileira ainda está em construção, mas a proposta é justamente colocar tudo relacionado, toda a legislação relacionada a recursos hídricos e agrotóxicos, a rede de abastecimento de água do Brasil, com dados do censo, uma ferramenta que vai ter também de tipo anamnese de um rio, que o observador poderá responder perguntas inseridas no aplicativo e ter uma classificação da qualidade da água, pelo menos visual, através do aplicativo. Esse é o banco de dados, que está em construção. E o que eu trago de resultados e até o momento, e também discussão, é que antes da concepção do aplicativo, foram pesquisados mais de 30 aplicativos em busca de funções semelhantes ao deste trabalho, entre abril até setembro desse ano, na plataforma Play Store do Brasil e também da Alemanha, e não foi encontrado, até então, nenhum aplicativo com essas características, nem com o mesmo nome, nem com com os mesmos objetivos. O que está havendo no momento é uma dificuldade para a obtenção de dados sobre agrotóxicos nas bacias hidrográficas, e isso explica o porquê eu trago uma janela de outras funções no aplicativo, numa tentativa realmente de preencher a lacuna que temos de ausência de informações sobre a qualidade da água das redes de abastecimento, especialmente. Por isso que eu trago várias outras funções que permita atrair o usuário para utilizar e para manter o aplicativo no seu celular, né, para ele ter umas outras informações. Em contrapartida, eu estou substituindo as informações que eu não consigo encontrar de dados sobre a água, a qualidade da água em relação ao agrotóxico do Brasil. Eu estou utilizando dados pertinentes à Alemanha. Então, a gente sabe até mesmo que a Alemanha em si é uma das maiores produtoras de agrotóxicos que são vendidos para o Brasil. E isso já gera uma outra discussão, que não vai caber aqui nesse espaço, mas eu estou utilizando justamente para chamar a atenção que eles têm dados aqui que a gente não tem, sendo um principal comprador e usuário desses agrotóxicos, e a gente acaba não tendo tantas informações. E a crítica que é feita até então é justamente sobre a insuficiência de dados sobre a qualidade de água brasileira. E eu também já tenho um resultado parcial, que confirma a funcionalidade do programa em smartphone, é que eu já consegui rodar ele no meu próprio celular, no meu próprio smartphone. Aqui eu trago só uma imagem da tela, onde eu já desenvolvi uma função, ele aqui está abrindo, coloquei só uma calculadora simples mesmo, só para testar a funcionalidade, e para, posteriormente, ir colocando as demais informações que eu já tenho no banco de dados. Aqui ele já demonstra a aplicabilidade, a funcionalidade desse aplicativo, para posteriormente, ele poder rodar nos demais aparelhos e estar disponível também na loja Play Store. Bem, concluir com isso que espera-se que esse trabalho eles possam justamente encorajar melhorias no Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos, no país, órgão público ao qual esse aplicativo, né, esse produto se destina, a princípio, além de auxiliar na popularização do tema. É justamente tirar dos meios do interesse acadêmico somente as informações sobre agrotóxicos ou sobre qualidade da água e torná-lo de acesso ao público, ter uma informação em que as pessoas, os usuários, possam realmente utilizar isso a seu serviço, a seu favor. Diferente do que a gente costuma ver hoje, né? Porque as informações a respeito de agrotóxicos e de qualidade da água geralmente está restrita ao meio acadêmico, ao interesse científico,
dados bem específicos, a um público muito direcionado. Então, a principal proposta desse aplicativo do Hydrotoxic é popularizar o tema e tornar mais transparente essas informações. Bem, meus agradecimentos. O presente trabalho ele foi realizado com o apoio da CAPES e do Prof. Água, com apoio técnico. E eu encerro aqui. Eu acredito que ainda tenho algum tempo. Está certinho no tempo, Juliana. Obrigada. Aqui estão as referências que foram utilizadas. Ok, Juliana, obrigada pela tua apresentação, pelas tuas colocações. Eu tenho só um questionamento antes de mais nada, né? Qual que é a tua formação? Eu sou bióloga. Bióloga, gente boa. E estás te aventurando, aprendendo bastante, com certeza, né? Para conseguir com certeza, desenvolver informática. Desbravando a informática. Pois é, na verdade, essa ideia surgiu porque eu estava fora do país, aí eu não tinha condições de fazer a ideia inicial do meu projeto, que era justamente ir no local e analisar, pegar uma amostra da água para analisar a presença de agrotóxicos ou não. Então, eu tive que pensar em outra coisa que também pudesse falar sobre agrotóxicos, mas não da forma que eu queria, que era justamente analisando a qualidade da água. Perfeito. Mas eu acredito que também tem a mesma... Não, com certeza, o teu trabalho tem uma grande relevância, visto o contexto, né, do nosso país, pela grande utilização desses produtos, né? Então, parabéns também pela tua coragem, né, e tentar abordar um tema completamente fora da tua formação. Eu tenho alguns apontamentos, claro, né, como tu tem um tempo reduzido aqui, tu não conseguiste abordar tudo, mas algumas curiosidades que me vieram à mente na tua apresentação também. Eu vi nos teus objetivos específicos, tu tens muitos dados que tu planejas, que tu pretendes colocar no teu aplicativo. Daí a minha dúvida é a seguinte: como tu definiste esses dados? Qual foi a tua ideia inicial? Eu pergunto isso por quê? Porque quanto mais informações e cada vez mais técnicas essas informações, tu restringe um pouco o teu público-alvo. E até acho que a pergunta primeira seria essa: qual que é o teu público-alvo? Quem tu pretendes, né? Que formação de pessoas, né, que acessariam o teu aplicativo? Perfeito. Bem, a ideia seria o público em geral, mas realmente, como você falou, eu estou colocando algumas informações muito específicas justamente para acadêmicos, né? Especialmente para a gente do mestrado de recursos hídricos, quando eu coloco o cálculo de GUIs, que não é uma informação utilizada, mas a ideia justamente é atrair acadêmicos, atrair o público em geral, né? O consumidor, o usuário de água. Tanto que eu coloco vários tipos de funções, mas com uma classificação mesmo dos agrotóxicos, e a ideia de rede de abastecimento, para que ele tenha conhecimento se ele está consumindo uma água que tem ou não agrotóxico. Então, acho que o público ficou bem eclético nesse sentido. Sim, foi um público bem direcionado. Então, pessoas que já têm conhecimento na área, que têm essa preocupação na área, que acessariam o teu aplicativo e consultariam ali as novidades, né, informações que tu colocasses. Outra dúvida que eu tive também: quais são os agrotóxicos que tu contemplas no teu aplicativo? São aqueles que são dispostos nas portarias de potabilidade, que tem esse valor padrão a ser encontrado nos mananciais? Como tu definiste esses agrotóxicos? Primeiro, eu estou fazendo a classificação dele por cultivo, os cultivos mais comuns no Brasil, para os tipos de plantação mais comum e os mais comercializados. De fato, eu não fiz não estabeleci até então nenhum outro critério. Não pensei, na verdade, em outro critério, além desse, do comercialização. Sim, nos sites do IBAMA, da Anvisa, tem rankings, né, dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Então, talvez esse banco de dados, esse banco de informações seriam bem úteis para ti. E esses agrotóxicos também, eles são utilizados, né, conforme
como tu mesmo colocaste, né, os cultivos, e algumas vezes esses cultivos são regionalizados. Então, talvez um cultivo que nós tenhamos no Rio Grande do Sul é um agrotóxico que é muito utilizado no Rio Grande do Sul, talvez não seja tão utilizado em outros estados, né? Então, essa regionalização também é bem presente. Isso a gente consegue observar com esse banco de dados, né, de agrotóxicos da Anvisa e principalmente do IBAMA, né? Perfeito. Passo para o professor Carlos. Eu queria seguir nessa mesma linha aí, né, que a Cristina vem trazendo, quer dizer, explorar um pouco, talvez explicitar um pouco melhor, e claro, a gente entende que aqui é né, não é a tua defesa final, a gente não está avaliando a tua dissertação, aqui a gente está a partir de um resumo expandido, fazendo um bate-bola aqui, tentando, né, levantar algumas questões que possam ser úteis, benéficas para ti no teu caminhar rumo à tua defesa. Mas, por exemplo, eu reitero essa ideia de que, né, sobretudo nesse mundo digital que a gente vive hoje, né, tudo está ali no celular e normalmente é uma ferramenta que está bastante expandida, inclusive nos meios rurais, né, onde as pessoas estão lá na roça, né, ou na colônia, como a gente diz lá para a Amazônia, no interior do interior, as pessoas acabam tendo algum celular, né? Mas a minha fala seria mais no sentido de talvez explicitar no teu texto, né, e aí, enfim, você provavelmente já tem essa intenção para a dissertação final, mas não custa nada lembrar, né? Talvez explicitar um pouco melhor, situar um pouco melhor essa questão do público, né, visado ou elegível a utilizar essa ferramenta, né? Porque, veja, por exemplo, eu atuo um pouco em alguns projetos sobre agrotóxicos, mas lá para a Amazônia, né? Então, quer dizer, se no Brasil, em geral, em média geral, a disponibilidade de alguns dados que tu consideras aí para a tua ferramenta já não é enorme, né? Dizer, lá para a Amazônia, onde eu tenho uma atuação maior, e aí eu posso falar um pouco mais, essa disponibilidade de dados ela pode ser praticamente nula, inclusive, né? Quer dizer, a gente está tentando ainda, houve aí há 1 ou 2 anos, 3, já não lembro mais, a publicação de um mapa nacional pelo Vigiágua, creio eu, do Ministério da Saúde, né, com uma espécie de mapeamento dos pontos críticos de contaminação hídrica por agrotóxicos. Eu lembro, eu tinha uma aluna de mestrado em outro programa, não aqui no Profiago, mas em outro programa que eu atuo, e que estava tratando desse tema, né? E ela foi a primeira a dizer, professor, mas assim, nossa, nesse mapa aqui do Vigiágua parece que na Amazônia não tem soja, não tem agricultura familiar, não se usa nada, né? Porque assim, está tudo em branco, não tem, né? Quer dizer, não é que não há o problema, mas é que não há o registro, inclusive pelo meio acadêmico, não tem muitos estudos que são feitos em algumas regiões do Brasil, e como não há publicação, não há trabalho acadêmico, quer dizer, dá-se a impressão que em alguns lugares esse problema sequer existe, né? Então, quer dizer, eu trago essa experiência aqui, esse relato, para dizer que, pelo texto inicial que se lê, pode dar a impressão, às vezes, que é uma ferramenta que, uma vez preparada, go, todo mundo pode utilizar, legal, e a gente sabe que tem algumas limitações, né? Então, a minha fala é mais nesse sentido, de explicitar melhor no teu texto, né, o público-alvo que seria elegível, que teria um potencial de uso bem-sucedido da ferramenta, e, aliás, eu diria não só o público-alvo, eu diria a própria região, né? Como o que eu acabei de trazer, minha experiência lá pela Amazônia, tu podes até encontrar uma população, né, que tem intimidade com a ferramenta, né, vai parar de jogar Fazendinha, eu vou jogar agora né, eu não vou mais jogar Fazendinha, eu vou jogar agora no app aqui da Juliana, né? Mas assim, eu vou tirar dado de onde? Então, me parece que um enquadramento melhor para situar melhor o teu leitor, ele poderia ser desejável, né? E, por último, para não me prolongar por demais, eu queria só... Assim, eu entendi que
a escolha da Alemanha como modelo inicial para testar o sistema, ainda que seja num espírito de teste, foi por uma conveniência do momento que tu estava no exterior. Tu estava na Alemanha, é isso? Eu estou aqui ainda. Ah, está na Alemanha, né? Então, pois é. Mas, assim, para além dessa conveniência momentânea, em algum momento tu chegaste a pensar, por exemplo, em explorar, diante da deficiência aqui no Brasil, tu chegaste a explorar algum país vizinho nosso cujo padrão de uso dessas substâncias, desses compostos, fosse menos distante da Alemanha, mais próximo de nós, né? Sei lá, a Argentina, ou a gente sabe que a Argentina, né, a produção de soja, a questão dos agrotóxicos lá, transgênico, né, tem toda uma literatura sobre isso, a gente sabe, né? Então, quer dizer, de repente, sem prejuízo de dialogar com a Alemanha, até pela conveniência, né, momentânea que se apresenta, mas sem prejuízo dela, mas para além dessa conveniência, chegaste a, ainda que de maneira exploratória, ver a possibilidade de ver as bases de dados da Argentina, não sei, do Chile, de repente do Chile, não sei, ou algum país vizinho nosso, a Colômbia, por exemplo, a gente tem uma atuação lá na Colômbia, por exemplo, tem um uso enorme de agrotóxicos, glifosato em particular, na luta contra os plantios ilícitos, né, de coca, etc, etc e tal, né? Então, quer dizer, explorar um pouco a realidade mais próxima, nem que seja para dizer, olha, se no Brasil é ruim, na Argentina é pior, dizer, fazer um pouco esse exercício, né? Eu queria te ouvir um pouco em relação a essa questão, né? Como que tu vês essa questão que eu trago aqui para ti? Eu agradeço desde já por você ter falado sobre outros países que, de fato, eu não tinha pensado em países vizinhos. Quando eu me deparei com a escassez de dados do Brasil. Aí, em conversa com o meu orientador, ele falou, então você substitui esses dados pelo que você encontrar na Alemanha. Aí já vem uma série de coincidências, o fato de eu estar aqui, o fato da Alemanha ter indústrias de agrotóxicos, como a BASF, e ser uma dos principais fornecedores de agrotóxicos para o Brasil. Eu quis fazer esse contraste, mas realmente confesso que achei super interessante a ideia de explorar países vizinhos, né, na própria América do Sul. E enquanto ao público-alvo, o meu público está direcionado justamente de acordo com as informações que eu consigo capturar no site do censo, do IBGE. Então, o IBGE ele traz as redes de abastecimento, mas ele não tem todos os municípios do país. Então, o público-alvo acaba sendo direcionado para as informações que constarão no aplicativo, de acordo com o que eu encontro realmente de dados da rede de abastecimento. Então, se seu município está contemplado naquele banco de dados, esse é o público-alvo que eu acredito que eu posso atingir. Infelizmente, não terei dados de todos os municípios do país. Claro. Enquanto a comparação, realmente, eu acho bem interessante colocar um país realmente da América do Sul, que eu confesso que não busquei, não fiz essa comparação. Então, bom, fica como dica, né? E só para reiterar que essas limitações não tiram, sob hipótese alguma, o mérito do teu trabalho e o valor, né? Mas é só uma questão da gente situar o nosso leitor dos prós, dos contras, vantagens, desvantagens, limitações. Esse é um exercício que é sempre benéfico a gente fazer, né? Entre outros na academia, né? Até para não ser assim misleading, como diriam os gringos, né? O nosso texto, né? Então é isso, mas parabéns e boa continuação, boa sorte. Né? Obrigada. Parabéns, Juliana, muito sucesso. Muito obrigada, gente. E eu espero que jogue menos Fazendinha e passe a jogar um aplicativo. Eu fiquei um pouco revoltada quando eu pesquisei aplicativos. Não e vi que não tinha. Tu apresentaste o nome, Juliana, qual é o nome mesmo do aplicativo? Hidrotoxic. Hidrotoxic. Olha só.
Voilà. Em breve nas lojas de aplicativo do Brasil. Muito bem. Perfeito, parabéns mais uma vez. Obrigada. E passamos agora para a última apresentação, Fabiana dos Santos Rocha. Bom dia. Bom dia, Olá, Fabiana, bom tudo dia. bem contigo? Tudo bem. Tem um reflexo aqui que está me incomodando, só um pouquinho. Vou dar uma viradinha aqui. A Fabiana nos fala de onde mesmo? Bora ver. Nova Mutum, Mato Grosso. Da Unemate. Nova Mutum, Mato Grosso. Já estive por aí, viu? Um abraço para Nova Mutum. Nossa, estou parecendo político, né? Na eleição, fica igual político aqui. Terra do Agro. É isso aí, é. Vamos lá, então a Fabiana ela vai nos falar do índice de qualidade de água no Riacho Bujuizinho, na zona urbana, Nova Mutum, Mato Grosso, Brasil. Vamos lá então, Fabiana? Está aparecendo o slide? Sim, estamos visualizando. Nós vamos desligar aqui a câmera, Fabiana, mas estamos atentos, tá? Tudo bem, então. Meu nome é Fabiana dos Santos Rocha. Eu sou orientada pelo professor doutor Tadeu Miranda de Queiroz. Sou formada em Geografia, sou professora de Geografia na rede pública estadual da Educação Básica. E o meu trabalho é sobre o índice de qualidade de água no Riacho Bujuizinho, na zona urbana de Nova Mutum. A minha linha de pesquisa é sobre as metodologias para a implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Bom, o meu trabalho, ele traz aí a problemática, né, dos córregos urbanos. E por que problemática? Porque desde o início aí do processo de urbanização, que teve um período aí mais acelerado, a partir de 1950, os córregos, esses corpos hídricos, eles vêm sofrendo aí grandes agressões, né? E não somente a urbanização, que atualmente já não é tão acelerada, o país já é aí mais de 80% urbanizado. Mas nós temos aí o crescimento das cidades, como é o caso de Nova Mutum, que é uma cidade jovem com 32 anos, né? E vem passando aí por esse processo de crescimento bastante acelerado. Então, tudo isso, mesmo que com planejamento, né, que na maioria dos casos aí existe planejamento urbano, mas esse planejamento ele é mais voltado aí para atender as demandas econômicas, né, do crescimento local, do que para os recursos hídricos propriamente dito. Então, esses dois processos aí, tanto a urbanização quanto o crescimento das cidades, eles acabam provocando aí essas agressões aos corpos hídricos, né? Então, como agressões, nós podemos citar, existem várias, mas pelo tempo, vamos citar duas aqui, que é a redução da cobertura vegetal, né, natural às margens dos rios, que é retirada aí para substituir, para dar lugar, para ceder lugar à pavimentação ou construções urbanas, e também o despejo de efluentes, seja doméstico, seja industriais. No caso, nós temos também um outro problema, que é a questão das chuvas, né? Nova Mutum, ela está situada numa região já de transição aí também para a região amazônica. Então, o período chuvoso, que perfaz aí em torno de 6 meses, ele acaba sendo assim, tendo um volume de chuva muito grande. Então, é um outro problema que, devido ao dimensionamento, né, da drenagem pluvial, acaba trazendo aí uma grande concentração de lixo também para esse córrego, que é o meu córrego aqui de pesquisa. Essas 4 imagens, né, são imagens de um pequeno trecho do riacho, são todas no mesmo local, né? É um lago do Semeador, conhecido aqui como Lago do Semeador, fica bem na parte central da prefeitura, é um local de lazer, de visitação pública. Então, aqui essa primeira imagem, ela foi tirada no período
que estava chovendo bastante, né, mas já tinha dado uma acalmada aí na quantidade de chuva. Então, aparentemente, a água ela está bem mais transparente, sem muita contaminação. As outras imagens é do mesmo local, dessa parte mais aqui ao fundo do lago, né, lembrando que aqui bem ao fundo tem uma avenida e após a avenida tem mais lagos, né? Então, essa região onde tem essas outras 3 imagens aqui, é uma região a região bem próxima aí à área de escape da água do lago. Então, nós podemos perceber aqui, apesar de ser uma área bem pequena que foi representada, mas uma certa quantidade de lixo, que não podemos dizer que foi depositado pela chuva, porque essa imagem ela foi tirada finalzinho de setembro de 2021, no período já, né, bem final da estiagem, já quase começando o período chuvoso novamente. Então, dá para perceber uma certa quantidade de lixo. A outra imagem é do mesmo local, né? Nós temos aqui um peixe já morto, que é muito comum nesse período, um forte odor, pela quantidade de lixo, pela quantidade de peixes mortos, que é muito comum ver esses peixinhos mortos aqui, outros agonizando aí na superfície do lago, já quase morrendo, pela essa baixa quantidade de água, né, que tem nesse período, e também pelas outras condições físicas que acaba tendo nessa água. E a outra imagem, a última, é do mesmo local também, e nós podemos perceber aqui na parte onde a água baixou mais, também uma certa quantidade de lixo e um óleo, né, uma gordura aqui na parte mais superficial dessa água. Então, diante de todos esses problemas aí, que já são bem perceptíveis, né, aqui no Riacho, torna-se necessário aí o monitoramento da qualidade das águas, dessas águas nesses cursos urbanos. Mesmo que o córrego ele não é utilizado para abastecimento local, né, nossas águas aqui são águas de poços, mas nós temos aí a questão da preservação aí da vida aquática. E como forma, né, de monitorar a qualidade dessas águas, eu estou utilizando aí o IQA, que é o Índice de Qualidade de Água, que é uma das formas, assim, é a forma mais rápida de avaliação dessas características aí que eu me propus a fazer a análise. Como materiais e métodos, né? Como que eu desenvolvi e estou desenvolvendo esse trabalho? Bom, foi selecionado aqui 8 pontos, né? Não foram de forma aleatória, foram, assim, bem pontos estratégicos. Os 4 primeiros pontos aqui, eles foram escolhidos por estar mais localizado na parte central, tem uma maior circulação de pessoas, de veículos, e também é uma região muito baixa e suscetíveis a alagamentos, e inclusive já começou também o processo de inundação. Então é uma região que é crítica na época de estiagem mais prolongada e é crítica na época de chuva, porque é uma região que tem muitos pontos de alagamentos e transbordamento desses lagos. E falando em lagos, esses 4 primeiros pontos também, o 1, 2, o 3 e o 4, aquele que eu mostrei na imagem é esse aqui. Esses 4 primeiros pontos são regiões de lagos, né? Já foram alguns, esse que foi o ponto 2, ele foi revitalizado, o ponto 1 está passando aí por um processo de revitalização, e os outros ainda, digamos que esteja assim, um pouquinho menos impactados aí. E a partir do ponto 5, aqui nós já não temos lago. Por que eu escolhi o ponto 5? Por marcar o início do curso um pouquinho mais natural. O ponto 6, ele foi escolhido por ser o único afluente do riacho, inclusive ele foi definido também como o ponto padrão, né, de comparação aí para os
os resultados dos outros pontos. O ponto 7, ele foi definido por ser a última área, atualmente, né? O ponto que marca o fim do curso urbano do Riacho. E o ponto 8 foi mais por questão de logística mesmo, né? Eu precisava de um ponto na zona rural, e por ser uma região de mata bem fechada, o ponto 8 foi o local assim de acesso mais fácil, né? Só que ele tem algumas características também, que ele está à margem da BR-163, conhecidíssima aqui, que é a principal fonte de via de escoamento dos grãos, já que Nova Mutum está localizada aí nessa região de expansão de fronteira agrícola, e nós temos também algumas indústrias aqui. Essa parte que aparece, pequena parte que aparece na imagem aqui, é uma usina de esmagadora de milho, né? Ela produz etanol de milho, e foi construída recente, inclusive no início da minha pesquisa, ela tinha começado a funcionar recentemente. Então, a escolha foram a partir desses critérios. A partir da delimitação desses pontos aí, foi definido que seriam realizadas 12 coletas, né, durante um ciclo hidrológico aí completo. Eu tive alguns problemas em relação à análise, por falta de equipamento. Eu só consegui fazer 12 análises para 4 parâmetros dos 9, que foi a turbidez, a temperatura, o oxigênio dissolvido e... esqueci o outro agora. Foram 4 parâmetros só. E os outros parâmetros foram realizados aí, foi realizado uma análise no finalzinho de março, em laboratório particular credenciado, para o período chuvoso, e eu fiz uma também agora, recentemente, para o período de estiagem. Essa eu não tenho resultado ainda da análise. E após a análise dessas amostras aí, foi feito já o cálculo do IQA para o período chuvoso. Eu utilizei, para esses 4 parâmetros, foi utilizado a sonda multiparâmetro Oriba, e os 4 primeiros meses foi feita a coleta no local e a análise foi realizada no laboratório de água da Unemat, e os outros meses já foi feito a análise no local mesmo. Como resultados aí que eu já tenho concluído, né? Foi feita aqui uma média para os 4, o pH que eu tinha esquecido, para os 4 parâmetros que foi realizado aí durante esses 12 meses, né? E foi feita também a média para o período seco, para o período chuvoso. Então, pela tabela, nós podemos perceber que para o pH, apenas o ponto 6, que é o ponto definido como padrão, que é o afluente, né? E o ponto 8, eles ficaram assim levemente abaixo do esperado pela resolução CONAMA 357 no período chuvoso. O oxigênio dissolvido, ele permanece aí, né, dentro do esperado, tanto na seca quanto no período chuvoso. Temperatura também, ela permaneceu aí dentro do esperado, e a turbidez, ela ficou acima, né, um pouco acima na média, ficou um pouco acima do esperado para o ponto 1, que é o ponto mais crítico, que no período de seca, normalmente ele seca totalmente, que ficou aí acima do esperado. O IQA, né, que já foi aí calculado para o período chuvoso, ele apresenta, né, dados aí entre regular e bom. Então, o que nós podemos observar aqui, já concluído? Que para os 3 primeiros pontos, né, que são os 3 primeiros lagos lá, mais na parte central da cidade, o IQA, ele ficou como dentro do regular, se mantendo aí
em torno de 60, 59, um pouquinho próximo de 70. Para os outros pontos, o IQA, nesse período chuvoso, ele foi bom. Então, o que dá para a gente observar é que existe uma variação, aí, apesar de estar regular, não estar tão ruim no período chuvoso, como imaginava-se, existe uma variação que dá para perceber que os pontos mais centrais, eles apresentam resultados não tão bons, né? Mas que conforme vai em direção à foz, esses resultados eles têm aí uma leve melhora. E como conclusão, então, existe essa variação do IQA entre regular e boa. Uma das variáveis aí que mais impactou negativamente foram os coliformes termotolerantes, né, que pode gerar uma ameaça à qualidade das águas no córrego, nesses primeiros pontos que foram analisados. E à medida que vai avançando em direção à foz, é possível perceber aí uma melhora nessa qualidade da água. Os agradecimentos aí à CAPES, ao Prof. Água, pelo apoio técnico-científico, e ao meu orientador, o professor Tadeu. E essas foram as referências utilizadas na apresentação. Parabéns, Fabiana, pela tua apresentação. Foi muito esclarecedora e mostra toda a importância do teu trabalho, a relevância. Sem dúvida nenhuma, monitoramento e avaliação da qualidade de mananciais, né, nos dá todo um subsídio para gestão, justamente, né, também de recursos hídricos. Fabiana, eu fiz alguns apontamentos aqui, eu acho que são mais algumas dúvidas que eu gostaria de tirar contigo durante o teu trabalho, da tua apresentação. O teu método que tu utilizaste para avaliação do IQA foi o método da CETESB? Isso. Tá. Parâmetro para o estado padronização para o estado de Mato Grosso, aquela tabelinha que eu utilizei. Tá, tem adaptação, então, para o Mato Grosso. Sim, para o estado. Tá. Eu tive uma dúvida também em relação ao teu cálculo, tá? Porque tu comentaste que tu avaliaste 4 dos 9 parâmetros. Tu fizeste a redistribuição de pesos? Como é que tu fizeste esse cálculo? Sem os outros 5 parâmetros? Eu fiz, durante 12 meses, eu fiz apenas dos 4. Tá. No mês de março, esse cálculo do IQA, ele foi para o período chuvoso, que foi lá no mês de março. Tá. Aí, no mês de março, foi feita a análise de todos os parâmetros. A diferença é que, além dos outros 5, foi realizado em laboratório particular, não foi feito por mim. Ah, entendi. E aí, o cálculo foi feito dos 9 parâmetros, mas apenas para o mês de março, que é o período chuvoso. Período chuvoso. Entendi. E tu pretendes fazer uma análise completa até o final do teu trabalho? Quantas amostragens tu pretendes fazer? Quantas análises a mais pretendes fazer? Já finalizei essa parte de análise, né? Eu fiz uma agora em setembro, que foi antes de começar as chuvas. Uhum. E será feito novamente o cálculo do IQA para o período de estiagem. Serão 2 cálculos de IQA. Um lá no período chuvoso e um agora nesse período de estiagem. Ah, perfeito. Então tá. Eu fiquei preocupada porque tu mostraste aquela tabela com os dados dos 4 parâmetros e nas tuas conclusões tu colocaste que o parâmetro coliformes termotolerantes é uma ameaça. Eu fiquei nessa dúvida, como ele é uma ameaça se ele não foi monitorado? Mas agora eu entendi que tu fizeste essa análise. Outro ponto que fiquei bastante curiosa, os teus dados físico-químicos, né, que tu fizeste com a sonda Oriba. Todos os teus valores de oxigênio dissolvido são relativamente altos, né? E tu comentaste lá na introdução que tu tem casos de mortandade de peixes. O que tu atribui isso? Porque, pelo menos durante o teu período de monitoramento, teu valor de oxigênio dissolvido até está relativamente alto, né? Então, eu estou esperando o resultado dessa análise completa do período seco, que é o período mais crítico, né? E eu espero que seja justificado por isso, que apareça alguma coisa aí. Eu acredito que na verdade, aquela tabela foi a média, né? Então, assim, eu tenho... Eu acredito que
vai aparecer alguma coisa aí nesse período, né, nessa última análise que foi realizada agora, por estar nesse período mais crítico, que é quando acontece essa mortandade de peixes. Uhum. Ou até fazer um mapeamento, Fabiana, de algum lançamento irregular. Não sei se tu tens essa informação, porque imagino que boa parte da contaminação seja justamente de esgotos, né, que não são tratados adequadamente, mas eu não sei se tu tem mais levantamentos de outras potenciais fontes de poluição e contaminação nesse manancial. Sim, são dados assim, conversando, né? Tem empresas que têm tratamento, foi construído a rede de tratamento de efluentes na empresa e são depositados, né, nesse riacho, porém o tratamento ele não funciona. Mas que é mais para a parte mais final do curso mais final do riacho, do perímetro urbano. Uhum. Mas existe sim. Existe sim. E um resultado bem curioso que tu mostraste, que na Foz a qualidade parece melhorar. Isso justamente ao contrário que a gente vê em muitos mananciais, né? Na Foz tem esse acúmulo de poluição e no fim acaba tendo uma qualidade pior. É bem interessante o teu trabalho e até trazer essa discussão até para servir de base para outros trabalhos, né? Então, por que tem essa melhoria? O que está acarretando essa melhoria? Né, para a gente pensar em melhorias, né, para alguns pontos, para outras cidades também, né, para servir de exemplos. Sim. Então tá, obrigada, Fabiana, pelos esclarecimentos. Passo para o professor Carlos. Tá, eu queria também, eu faço coro com a Cristina nas felicitações do teu trabalho. Essa linha de monitoramento ela é definitivamente muito importante, sobretudo que esses contextos são muito mutantes, né? As circunstâncias vão mudando. Então, e o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, ele tem estado nessa mouvance, né? nessa mudança, nesse avanço, a urbanização, as áreas de cultivo em larga escala, ou agricultura familiar que seja, a urbanização. Então, é um estado que está assim, bem efervescente, justamente o estado do Mato Grosso, né? Ou de Mato Grosso, né? Como normalmente se escreve. Eu queria, então, fazer um comentário, Fabiana, um pouco nessa linha, sabe? Porque eu senti um pouco falta no teu texto, e é natural que eu tenha sentido falta, porque é só um resumo expandido, né? É claro que a gente não consegue colocar tudo num resumo expandido, mas assim, só para a gente discutir um pouco aqui, né, nessa breve sessão, o que eu fiquei me perguntando assim foi mais em termos de contextualização da tua empreitada acadêmica, científica, profissional aí no âmbito do programa, mas que ramificações pode ter, ou de que maneira dialoga com um processo mais amplo que talvez, ou provavelmente, esteja em curso aí pelo Mato Grosso, né? Ou seja, como que o teu estudo, né, o teu projeto e os teus achados, né, que tu já apresentas alguns aqui para nós, como que eles se enquadram e, portanto, que contribuições adicionais ele vem a dar nesse corpus que eu bem imagino que exista aí no Mato Grosso, de outros estudos nessa linha, sabe? Porque tu enfocas aí em Mutum, né? Mas eu imagino que haja outros estudos, né? E a minha curiosidade, a minha fala vai no seguinte sentido, né? O que os teus achados o que eles reforçam em termos de dados existentes de outros estudos acadêmicos ou de eventuais programas de monitoramento, seja de algum órgão ambiental ou da agricultura, não sei de que pasta, seja de empresas, né, em cumprimento a algum dispositivo legal, obrigação ambiental, o que seja, né? Como é que tu dialogas com esse contexto mais amplo aí, seja de Mutum, mais especificamente ou mais regionalmente,
para a gente refletir um pouco juntos acerca de algo que é uma expectativa, né, do programa também, como que os estudos, as investigações, as contribuições vão, em alguma medida, por mais singela que seja, né, contribuir para o sistema, eu não diria nacional, né, porque, enfim, os estudos são regionais ou até locais, mas como que tu vês assim, a contribuição, e por mais singela que seja, não precisa ser, né, a coisa maior do mundo, para o sistema justamente regional ou local que seja, de gerenciamento de recursos hídricos aí na tua região, né? Qual é o tijolinho que tu está colocando nessa parede, talvez maior em construção, né? Com essas preocupações aí na região, esse diálogo com o todo foi algo que eu fiquei curioso a te perguntar, que a gente não vê muito no teu texto, pelo momento, né? Tá. Eu vou fazer uma justificativa que foi uma grande falha minha. Quando eu fiz o meu trabalho, na verdade, ele não é apenas... ele está dividido em 3 capítulos. Quando eu fiz o resumo, eu cometi esse equívoco e coloquei apenas de um capítulo. Então, o que eu abordo no meu trabalho é o uso e ocupação do solo, que foi uma falha minha, essa questão do resumo, né? Meu orientador, eu sou um pouquinho teimosa, então meu orientador, ele não... A falha foi minha. O uso e ocupação do solo no entorno da bacia, e eu fiz também uma análise de agrotóxico no Riacho. Foi feito para os 54 parâmetros orgânicos lá da resolução CONAMA, que também somente 4 que não foram detectados, né? Que foi o DDT, o dodecacloro, o endrim e o pentaciclorodecano, que são proibidos aí há muito tempo e não foram detectados. Eu fiz também uma análise do IET para esse mês chuvoso, que também, assim, o ponto 1 ficou como eutrófico. Então, foi pensado como produto um livro ou um relatório técnico. O relatório técnico pensando em divulgar esses dados aí para auxiliar em algum planejamento na gestão municipal, né? Foi pensado inicialmente gestão municipal, porque o Riacho está assim, pedindo socorro e ele é visto apenas como uma forma de paisagismo na cidade, né? Então, foi pensado nesse relatório, além da produção dos artigos científicos, foi pensado no livro ou no relatório técnico. Quando eu fiz a qualificação, aí a banca já não concordou muito, porque como que ficaria disponível esse relatório técnico, o que ele serviria. Então, nós estamos assim num momento de repensar essa questão. Mas o que foi pensado foi realmente esse relatório técnico informando os dados aí e tentar ver se ajudaria aí em algum planejamento para tentar recuperar o Riacho. Muito bem. E aí eu imagino que nesse contexto mais amplo que tu nos apresentas aqui, em algum momento vai haver esse diálogo mais amplo com outras empreitadas, outros estudos, outros programas, para a gente entender um pouco, né? Bom, no caso, a tua banca, né? Mas adiante os teus leitores, né? A nossa contribuição, a gente vai ficar hoje por aqui, né, Cristina? Mas mais adiante, para o teu leitorado, compreender um pouco essas conexões que, muito naturalmente, aqui a gente não consegue capturar muito, né? Mas tu apresentando para a gente percebe já melhor uma amplitude maior em termos do escopo até do estudo, e daí vislumbrar uma contribuição, embora local, singela, para esse sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, né? Tá bom, muito obrigado. Nada. Obrigada, Fabiana, parabéns mais uma vez pela apresentação. Não sei se mais alguém tem algum questionamento. Eu que agradeço a contribuição de vocês.
Mas A gente vai fazer igual quando era aula remota, né? Não ouço ninguém, então, sendo assim, parece que... finalizamos a nossa sessão. Gente, obrigada a todos pela participação, pela presença. E declaramos encerrada a sessão, então. Nós voltamos à tarde. Até mais, Isso. gente. Boa sorte, boa continuação.